Senhor Jesus, nós ansiamos pelo dia, Pai, em que o Senhor virá buscar a Tua noiva, a Tua igreja. E nós queremos Te pedir nessa noite, Pai, prepara-nos para esse encontro, que nós possamos nos purificar, nos limpar, trocar as nossas vestes, Deus, e colocar vestes de santidade. Que nós possamos, meu Pai, durante todo esse tempo que estamos vivendo aqui na terra, estar nos preparando para esse encontro. Que no meu coração e no coração de cada um dessa igreja, Pai, possa arder o desejo pela Sua vinda. Que nós possamos amar a Sua vinda, Pai, porque a Tua palavra diz que nós devemos amar a Sua vinda para que isso apresse que o Senhor venha nos buscar. Porque nós temos um encontro marcado com o Senhor, Pai. E sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e nós queremos nos preparar para esse encontro. Assim como uma noiva que se adorna para o casamento, nós queremos, Pai, nos preparar para esse casamento. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Nós somos a Tua noiva e nós estamos aqui e queremos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Nessa noite, a apóstola Solange teve um imprevisto. Ela não pôde estar, mas eu vou estar passando o estudo que ela tem dado, tá bom? Então, esse estudo, ela que preparou. Vou estar sendo a substituta, a professora substituta nessa noite, para passar esse ensino e que o Senhor nos dê graça, tá bom? Para que eu e você, nós possamos aprender com a palavra dele. Eu quero só fazer uma rápida introdução aqui, recapitulando tudo que nós já aprendemos durante essas últimas semanas. Então, no começo, a apóstola falou sobre as 70 semanas de Daniel, que 69 já se cumpriram, e falta apenas uma semana de anos para se cumprir, tá bom? Depois ela resumiu na segunda semana o cronograma de Apocalipse. Falou do arrebatamento, das festas de Israel e o que precisa acontecer para que a igreja possa ser arrebatada. Tem alguma coisa que está faltando para que os crentes sejam arrebatados? Não. Então tudo o que precisava acontecer já aconteceu e o próximo evento é o arrebatamento da igreja. Depois ela começou falando da grande tribulação e as aberturas, a semana passada, dos 7 selos, onde ela enfatizou 2 selos, o cavalo branco do anticristo e o vermelho das guerras. E hoje nós vamos continuar aqui falando sobre o terceiro cavalo e o quarto cavaleiro também, né? O terceiro cavaleiro e o quarto cavaleiro de Apocalipse. Então, abre aí a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Aqui na abertura do terceiro selo, nós vamos ver o cavaleiro preto com o seu cavalo, seguido depois do cavalo que vieram antes, o branco e o vermelho. Então, aqui nós vamos aprender um pouco sobre uma terrível fome mundial. Que nós podemos ver que 1 quilo de farinha é vendido equivalente a 1 dia de trabalho. Mas que os ricos, que aqui fala que o azeite e o vinho não serão danificados, a comida dos ricos, eles estarão mais seguros, vamos dizer assim. Então, nós vemos uma grande desigualdade social, uma injustiça social aqui. Nós vemos que essa balança na mão significa a questão da escassez de alimento. Nós sabemos que essa balança na mão significa uma inflação muito elevada, tá bom? Então, tudo isso nós podemos ver nesse terceiro cavalo com o seu cavaleiro, que é uma fome terrível sobre a terra. O que faz acontecer as fomes sobre os países? Quando a gente olha, por exemplo, na África, ou a gente pode olhar aqui perto, Venezuela, até mesmo no Brasil tem algumas situações que as pessoas passam fome.
a gente sabe que muito acontece ou por guerra ou por crise econômica. Um exemplo bem assim atual que nós podemos olhar, está aqui pertinho de nós, é a Venezuela. Quando começou a entrar em crise do petróleo, a gente sabe que lá começou a haver uma escassez de dinheiro, com isso houve escassez de alimento. E esses dias eu estava vendo uma reportagem que as pessoas, para poder comprar lá 2 litros de leite, ela precisa ter um cadastro, ela precisa estar com o seu RG certinho, porque ela chega no mercado, aí pelo número do seu RG, fala para ela quando que ela vai poder comprar 2 litros de leite. Então, olha só a situação, por isso que a gente vê que muitas pessoas têm corrido da Venezuela, têm tentado vir para o Brasil ou para outros lugares, porque lá já estão vivendo um período muito crítico de questão de escassez de alimentos. Assim como a gente sabe que acontece na África, assim como a gente viu já muitas coisas acontecendo na Síria, em Cuba, a gente também já viu muitas coisas de escassez de alimentos. Então aqui nós vamos ver o que pode gerar essa escassez de alimento. Uma medida aqui no grego significa koenix, que significa uma medida ou 1 litro cheio de grãos. Então, essa pessoa vai ter que trabalhar muito para poder trocar o seu trabalho por uma refeição, para que ela coma 2 vezes ao dia. Então, imagina, quando a pessoa pega lá 1 litro de trigo, ela pode fazer um pão que vai dar para 2 ou 3 pessoas comerem esse pão e só. Então, vai encarecer muito as coisas, né? Inflação muito alta, as pessoas não conseguem poupar, elas vão ter muita dificuldade para poder ter comida, para poder se alimentar. Então, uma família que tem pouca renda, que tem uma renda baixa, ela vai passar por muita dificuldade. E aí, tudo vai ser muito racionado. E quando a gente vai olhando para o que vem acontecendo no mundo, através de crises econômicas, de fome, a gente sabe que isso já é a preparação para esse tempo da grande tribulação. Às vezes acontece alguma coisa em Cuba, ou acontece alguma coisa na Venezuela, já fique atento, vá vendo o que está acontecendo, como que as pessoas estão reagindo, porque isso já vem nos preparando para que na grande tribulação as pessoas passem por isso, o mundo inteiro passe por isso. Nós cremos que nós não estaremos aqui, nós não passaremos por essa escassez, mas a terra já está sendo preparada para esse tempo. O que causa as fomes? A fome. Nós sabemos que pode causar a fome, como eu disse, é a crise econômica e também guerras. Mas em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, diz assim: o 4º anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificar. No tempo da grande tribulação, a gente pode ver aqui nesse texto, que haverá um calor terrível, insuportável, mas que mesmo assim os homens não se voltarão para Deus. Os ímpios continuarão a xingar Deus, a murmurar, a blasfemar o nome de Deus, eles não buscarão por arrependimento, e continuarão recusando chegarem perto de Deus. E olha só, hoje a gente vê em alguns momentos, em alguns países, crises, ondas de calor. Como aconteceu o ano passado, o ano retrasado na Europa, o verão lá chegou a mais de 40 graus, aqui a gente já está acostumado com um pouquinho mais de calor, mas também a temperatura tem sido bastante elevada. E assim, só que quando chegar esse momento aqui, quando esse cavaleiro derramar isso sobre a terra, o que vai acontecer? O calor será insuportável. E como que vai ter colheita? Como que as plantas vão conseguir resistir a esse calor? Como elas conseguirão crescer, se reproduzir com um calor tão forte como esse? Então é quase que impossível que isso aconteça. As plantas não conseguirão dar os seus frutos, porque o calor vai secar a plantinha e ela vai ter muita dificuldade de poder produzir os seus frutos. Então, o anticristo, ele vai querer vir com poder
para administrar todas as colheitas das nações. E aqueles que se submeterem a ele receberão mais alimentos. Aquelas que não se submeterem ao anticristo receberão menos alimentos. Então, esse calor terrível já faz parte da grande tribulação. Em outros lugares, que pode acontecer? Vem uma enchente, vem algo, um fenômeno da natureza, que pode trazer também uma mudança no clima. E o clima mudado também não produz alimento. A gente já vê que do ano 2000 para cá, muitos países da Europa, eles se reúnem, eles fazem uma reunião anual sobre o clima, eles tentam ver o que está acontecendo no Amazonas, e eles tentam ver o que está acontecendo no mundo, as mudanças que o clima tem demonstrado. E o que eles pensam com isso? Então, eles se reúnem, eles estudam as mudanças climáticas. E há um tempo atrás, eles tentaram fazer um imposto para que eles pudessem administrar também essa questão das queimadas, das áreas verdes do planeta. Isso eles já tentaram fazer uma reunião, fazer um governo mundial, vamos dizer assim, para que eles pudessem cuidar dessa parte do planeta. E tudo isso a gente tem que ficar atento, porque são sinais de um governo que está tentando se levantar mundialmente. Sinais de um governo que está tentando se preparar para o anticristo. Então pensa, se tem uma reunião anual que vai falar sobre o clima, se toda a terra tem passado dificuldade com esse clima, se eles colocam todos os países da terra para pagar um imposto para que eles possam cuidar do clima do planeta, o que vai acontecer? Se o imposto ele é mundial, vai ter que ter um governo mundial para poder administrar todo esse dinheiro. Então aí a gente tem que ficar atentos a essas coisas que podem estar acontecendo ao nosso redor, tá bom? O que causa fome também? Guerra. Então, segunda causa aqui, que pode trazer muita fome sobre as nações da terra, são as guerras. Os países, quando eles passam por guerras, o que eles fazem? Eles também diminuem o seu próprio alimento. Sabe para quê? Para que o inimigo não venha e não roube o alimento daquela nação. Então, a guerra, ela traz destruição. E a guerra, ela traz o extermínio de muitas plantações. E isso também faz com que haja escassez de alimento. Depois, o que a inflação causa da fome? A lei da oferta e procura. Se tem muita procura por um alimento, mas eu não encontro o alimento, esse alimento vai subir o seu valor, ok? Então, quando isso acontece, as pessoas têm que trabalhar muito para poder comprar pouco. Então, a lei da oferta e da procura também vai ser algo muito experimentado aqui no terceiro selo, no cavaleiro preto, tá bom? Com o seu cavalo, que é a fome. E tudo isso é consequência de um enganador, porque o anticristo, ele vem tentando fazer com que as pessoas acreditem nele, que ele vem com discurso de paz, mas ele quer trazer o sofrimento. Pensa bem, queridos, a gente acabou de falar agora há pouco, para que o arrebatamento aconteça, não precisa de mais nada, é só Jesus falar, agora eu vou buscar aqueles que estão prontos. E o que acontece? É um cenário propício para que o anticristo levante, porque as pessoas sumiram da terra, e aí? O que vai acontecer? Alguém tem que falar, olha, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está havendo, e eu tenho a solução para isso. Então, quando o anticristo se levantar, ele se levanta aparentemente com um discurso de paz, para tentar enganar muitas pessoas, tá bom? Muitas pessoas mesmo. Então, a gente precisa estar sempre vigiando sobre isso. Depois do quarto selo, abre lá em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 7 e 8, diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas
e por meio dos animais selvagens da terra. Esse quarto cavaleiro aqui, cavaleiro amarelo, aqui nós podemos pensar o seguinte: esse amarelo não chega a ser um amarelo vivo, é um amarelo esverdeado. Quem já viu um cadáver de perto, sabe qual é a cor de um cadáver, certo? Ele não tem clorofila, né? Ele tem uma cor aqui vem aqui, ó, amarelo, a palavra grega cloros, que significa clorofila. A pigmentação verde que toda planta tem, ou esverdeado. Então esse cavalo aqui, verde, é o cavalo da morte. Cavalo da morte. Então muitas coisas acontecerão trazendo morte. Essa morte veio por onde? Pela espada, que são guerras. Pela fome, então muitas pessoas morrerão de fome. Por pragas. Que pragas? Vírus, bactérias, tá bom? Doenças também podemos colocar aqui nas pragas. E por meio dos animais selvagens. Então, os animais, não sei como, eles terão uma força maior talvez e atacarão mais o homem. E muitas pessoas perderão as suas vidas por causa desse ataque aqui. Então aqui, esse quarto selo fala do cavaleiro amarelo, que é amarelo esverdeado, que significa morte. Epidemias, pandemias já cabem aqui dentro desse quarto selo, tá bom? Desse cavaleiro. E também algo que a gente precisa estar muito atento, nesse sinalzinho verde, é a questão do Islã, do islamismo. Por quê? Toda bandeira de um país islã tem um símbolo verde. Que é o Islã? As pessoas que são muçulmanas, os países que são muçulmanos, que perseguem Israel, que perseguem os cristãos, tá bom? Então, essa bandeira, essas marcas nessas bandeiras compõem muitos países ali pertinho de Israel. Quando a gente olha para Palestina, Afeganistão, Iraque, Síria, Saara Ocidental, Jordânia, Kuwait, Líbia, Emirados Árabes, Sudão, Mauritânia, Paquistão e Arábia Saudita, todos esses países aqui, eles têm um símbolo verde na sua bandeira. Quando já não é assim verde total e só tem um símbolo branco. Mas todos eles têm em comum esse símbolo. E quando a gente olha para a volta de Jesus, para a grande tribulação, a gente precisa sempre estar atento ao que acontece em Israel, porque Israel é o relógio de Deus também. É um sinal do que aquilo está para acontecer. Quem são os amigos de Israel? Quem são os inimigos de Israel? Quem quer fazer aliança com Israel? Que tipo de aliança é essa? É um acordo de paz? É um acordo para que eles possam demarcar territórios? Nós temos que estar atento a tudo que acontece em Israel. Também estava lendo alguns dias atrás, que lá em Israel eles já têm tudo pronto para a reconstrução do templo, que eles precisam reconstruir, porque afinal de contas a gente sabe que o anticristo ele vai profanar esse templo. Ele vai colocar uma estátua dele e vai pedir adoração lá dentro. E eles não falam muito isso em Israel, mas eles têm tudo já pré-montado, tudo escondidinho, que quando eles conseguirem o terreno que hoje não faz parte de Israel, pertence a uma mesquita muçulmana, se eu não me engano, porque eu estava lendo, eles já querem reconstruir esse templo lá, tá bom? Então, hoje, quando a gente olha para o Islã, a gente vê que a Terra tem 8 milhões de habitantes e que mais ou menos 2 bilhões de pessoas poderiam ser mortas através desse cavaleiro aqui, de suas guerras, da mortandade das pestes, de causas, catástrofes naturais, vamos dizer assim. Então, nós vemos aqui que 1/4 da terra será ceifada, 1/4 da população da terra será ceifada por esse cavaleiro aqui de Apocalipse. E quando a gente fala do Islã, por que a gente tem que estar atento ao Islã? É a religião que mais cresce no mundo. Nós já passamos alguns vídeos, algumas vezes aqui na igreja, sobre a invasão do Islã na Europa, que muitas vezes igrejas foram fechadas porque houve desinteresse dos cristãos, vamos dizer assim, as pessoas abandonaram o Senhor.
e naqueles lugares foram transformados em bares, em boates, e o Islã tinha uma ordem, vamos dizer assim. Eles queriam povoar bastante a terra, então ter bastante filhos, inculcar neles, os filhos, aquilo que eles creem, aquilo que eles acreditam, as suas maneiras de pensar, as suas leis, tudo isso a gente vê no Islã invadindo as nações. Ah, pastora, então a senhora quer dizer que o anticristo pode vir do islamismo? Ele pode, nós não podemos afirmar, mas ele pode sim ser levantado no meio dessa religião, tá bom? É uma suposição, a gente precisa estar atento. Há um tempo atrás, eu lembro que eu vi, olha uma coisa, sim, não sei se você já viu, mas eu vi uma mulher na praia usando burca lá no Guarujá. Eu achei tão estranho aquilo, eu só vi uma até hoje, tá? Mas eu já achei super estranho, porque eu nunca havia visto uma pessoa de burca na praia. O que é burca? Não sei se você sabe, burca é aquela roupa que as mulheres do Islã elas usam. Elas têm que cobrir tudo, você só vê um pedacinho do olho, vamos dizer, né? O resto é tudo um pano na cabeça, uma roupa bem larga que vai até os pés. E essa moça, ela estava na praia assim. Então todo mundo olha, né? Não tem como a gente não prestar atenção, porque chama muita atenção uma pessoa vestida totalmente diferente dos nossos trajes. Assim como acontece também em São Paulo, aqui em Barretos também acontece, não sei se você já viu, mas existem muitas pessoas aqui que já usam a burca e que fazem parte dessa religião, tá bom? Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo. E essa obsessão que eles têm, vamos dizer assim, de dominar as nações, os países, é uma questão de tempo. Se nós não pregarmos Jesus, não pregarmos o Evangelho do Senhor, para que nós possamos alcançar as pessoas, eles estão empenhados em fazer isso, tá? Na França, para você ter uma ideia, jovens abaixo de 20 anos já são 20% da população que pertence a esse segmento, tá? A Bélgica é uma nação também que está sendo dominada pelo Islã. Em Londres, como eu falei, muitas igrejas sendo fechadas e muitas mesquitas estão sendo abertas. Então a gente vê o Islã invadindo a Alemanha, a Suíça, a Europa de uma forma, vamos dizer assim, grandiosa. Então um lugar, uma atenção, né? Um lugar não, a gente precisa de voltar os nossos olhos para isso e ter uma atenção sobre o crescimento dos muçulmanos, tá bom? Aqui, qual é a mentalidade do Islã? O Império Otomano deixou de existir no final da Primeira Guerra, mas eles nunca deixaram de desejar o califado, ou seja, um papa, um líder de todo o Império muçulmano. E eles estão falando de restituir esse califado, e aí vão estabelecer uma lei chamada Sharia, a lei dos muçulmanos. E aqueles que não se converterem, né, serão decapitados, mortos à espada, ou seja, serão degolados, tá bom? Qual a religião que mais mata por espada? Nós já vimos inúmeros vídeos de até mesmo missionários sendo decapitados por causa do amor a Jesus, não negaram Jesus, negaram o Islã, negaram se tornarem muçulmanos e com isso foram decapitados. Então, o alvo dos muçulmanos, com certeza, judeus e cristãos, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado e estarmos atentos aos sinais que o Senhor tem nos deixado, certo? Alguns estudiosos dizem que o anticristo, ele pode sim ser levantado no meio dos muçulmanos, um muçulmano mais moderno, vamos dizer assim, mas nós não podemos afirmar isso, mas é um ponto de atenção para que a gente possa ficar ligado, tá bom? Aquilo que pode estar acontecendo. Esse líder mundial será levantado para ser o anticristo. Ele vai unir muitas religiões. Ele vai tentar, na verdade, fazer uma só religião. Mas no meio de tudo isso, o que ele vai querer? Adoração a ele próprio, tá? Quando ele achar que chegou o tempo que ele tem que ser adorado, ele profana,
ele vai lá, coloca a estátua dele e pede adoração a ele. E aquelas pessoas que não submeterem a ele terão que fugir, porque se eles forem pegos, essas pessoas serão mortas e decapitadas, tá bom? Então, nós precisamos entender. Nós não afirmamos que o anticristo ele vai vir do Islã, mas que o Islã vai ter um papel importante na grande tribulação para levantar esse líder. Sim, nós precisamos estar atento para isso, tá bom? Estar atento às nações que estão ali pertinho de Israel, o que eles estão conversando com Israel, qual é as alianças que eles estão querendo fazer com Israel. Isso é um ponto de atenção para que nós possamos ficar atentos, tudo bem? Agora eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. A partir do versículo 13, fala sobre a vinda do Senhor, arrebatamento da igreja. Mas eu quero hoje pegar um tempinho aqui no finalzinho da palavra, para que nós possamos nos preparar para a volta de Jesus. Por que eu quero pegar esse ganchinho aqui? Porque algumas pessoas, principalmente os adolescentes, as jovenzinhas, às vezes elas perguntam assim: ai, pastora, mas se Jesus vai voltar, para que eu tenho que me preparar para casar, para fazer uma faculdade? Eu acho que melhor eu ficar então do jeito que eu estou, porque está tão perto a volta do Senhor Jesus que eu prefiro ficar assim. Não vou viver mais, vamos dizer assim. Vou ficar só esperando, só aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então eu quero tirar um tempinho aqui, depois de falar dos cavaleiros, seus cavalos, sobre essa preparação. Será que nós devemos parar de viver e só ficar esperando, aguardando a volta de Jesus, a vinda, o arrebatamento, depois a volta de Jesus? Ou será que eu devo continuar a minha vida e fazendo o meu melhor para Deus? Então aqui em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 1 ao 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, a maneira de nós vivermos para nos prepararmos para o arrebatamento é a maneira de agradar ao Senhor. E como que nós agradamos ao Senhor? Fugindo das coisas dessa terra, das paixões carnais, da imoralidade, buscando a santidade. Como que eu posso buscar a santidade? Através de estar firme na palavra de Deus, seguindo ao Senhor Jesus e andando no seu caminho. É assim que nós buscamos essa santidade. Depois aqui no versículo 16 e 18 também do capítulo 4, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aqui está falando assim, tenham medo. E passem medo uns nos outros com essas palavras. É assim que está falando? Não. Para nós, queridos, que somos de Jesus, que estamos aguardando a vinda dele,
é um motivo de grande alegria. Porque tudo isso que nós estamos ensinando aqui vai alcançar quem? Os ímpios, aqueles que não amam a Deus, aqueles que, mesmo passando por toda essa situação, sabe o que mais me chama a atenção quando eu vejo e leio o Apocalipse? É que por mais que os ímpios estão lá sofrendo, eles continuam blasfemando contra Deus, eles não se arrependem. Olha a dureza no coração dessas pessoas, passando por tudo isso que eu acabei de falar aqui, do terceiro selo, do quarto selo, passando por toda a dificuldade de fome, risco de morte, eles continuam blasfemando o nome de Deus, eles continuam blasfemando o nome do Senhor. Mas nós não. Se Deus quiser, nós não estaremos aqui. Se você crê diferente, continue, né? Ou mude, comece a crer como nós cremos, que nós seremos arrebatados antes. Porque é o desejo do nosso coração. Por isso que nós estamos aqui ansiando por essa volta, ansiando pela volta do Senhor Jesus. Porque nós não queremos estar aqui para passar por esse terrível momento. E aqui depois, quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por isso que nós precisamos amar a vinda do Senhor, porque para nós tem uma coroa que nós vamos receber através da justa justiça do Senhor Jesus. E aqui, para encerrar, em Mateus, capítulo 25, eu não vou ler o texto todo, mas eu quero deixar isso para que você possa se preparar para a volta do Senhor Jesus. Mateus 25, do versículo 14 ao 31, conta a parábola do quê? A parábola dos talentos, que o Senhor, Ele deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para o outro servo, tá? Então 3 servos receberam, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Aquele que recebeu 5 cuidou do talento, investiu o talento e multiplicou. O que recebeu 2 também foi lá, investiu, sabia que o patrão era uma pessoa que queria lucro, fez o seu melhor e multiplicou o seu talento. Aquele que recebeu 1 só, o que ele fez? Ele ficou com tanto medo, que ele escondeu o seu talento. E quando o Senhor volta para a prestação de contas, o que o Senhor fala para esse que escondeu o talento? Fala: tirem o talento dele e entrego-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o que eu quero nessa noite deixar para nós como igreja, depois de ensinar sobre o terceiro selo, sobre o quarto selo, é que você e eu, nós não devemos esconder o nosso talento. Tem pessoas que estão falando assim: eu acho que eu nem vou construir mais minha casa, porque eu sei que Jesus está para voltar mesmo, é melhor eu ficar do jeito que eu estou, eu não vou sonhar mais não, eu não vou fazer aquela faculdade, nem aquele curso, porque a volta de Jesus está tão perto, que eu vou ficar só esperando a volta de Jesus. Não esconda o seu talento. O que o Senhor deseja que você faça da sua vida, do seu ministério, na sua vida espiritual, na sua família? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus anseios? O apóstolo já falou muito de Mateus 24, e eu quero encerrar aqui essa parte com um trechinho dessa palavra, de Mateus 24, do 36 ao 44, que diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quero deixar esse texto no final para que a gente possa refletir. Aqui está falando, olha, 2 pessoas estavam no campo, 2 mulheres estavam no moinho, ou seja, elas estavam vivendo o seu dia a dia. Elas estavam vivendo o seu cotidiano, fazendo as suas coisas. Ninguém parou para esperar a volta do Senhor Jesus. Não, eles continuaram vivendo. Mas tem um recado: vigiem, orem, fiquem atentos, se preparem. Se você souber que um ladrão quer entrar na sua casa, você não vai dar bobeira, você vai se preparar e não vai deixar com que ele entre. Então, o crente que ama a vinda do Senhor Jesus, ele vigia, ele ora, ele se prepara e ele continua fazendo as suas coisas, ele continua no ministério, ele continua amando a sua família, ele continua fazendo o seu melhor para o Senhor. Que eu e você, nós possamos ser esse crente aqui, que ama a vinda do Senhor Jesus, que vigia e que ora e que está atento à volta, porque Ele virá. Ele virá, você acreditando ou não, o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. E nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Vigiem e orem, se prepare, porque o Senhor deseja encontrar com você. Amém? Eu quis dar essa ênfase aqui no finalzinho, sobre a questão de vigiar e orar, porque aconteceu algo muito interessante. Essa semana, acho que foi na segunda, ou foi na segunda-feira, quando nós estávamos indo dormir, de repente o Lucas ele começou a chorar com medo de ir para o inferno. E vocês sabem, né, coração de mãe como é. E eu fiquei assim, meio angustiada, porque eu não passo medo do meu filho. Eu prego muito para ele a questão do amor de Deus, a questão da obediência, sim, de ser uma pessoa com um caráter reto, mas eu não fico com medo. Olha, se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Não é algo que existe dentro da minha casa. Nunca existiu esse tipo de condenação dentro da nossa casa. E aí eu falei assim, filho, mas por que você está chorando, né? Por que você está com medo de ir para o inferno? Ai, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa ruim, que Deus não vai se agradar e Ele vai me mandar para o inferno. E ali o Espírito Santo ministrou no meu coração. Muitos filhos, eles buscam relacionamento comigo por causa disso aí, ó. Você mandaria o seu filho para o inferno por causa daquilo que ele tem feito hoje? Eu falei, jamais, Deus. Ele é uma criança comum, tem as suas meninices, suas criancices, mas é uma criança que é obediente, que tenta fazer tudo certo, que tem tentado agradar ao Senhor. Ora, lê um pouquinho algumas coisas, vê os desenhos bíblicos. Ele tem se esforçado para estar na tua presença. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Muitos não me levam a sério. Estão na igreja só com medo de ir para o inferno. Que pena, porque Deus não tem o coração dessas pessoas. Ensine o seu filho a me amar. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Ensine o seu filho a me amar. A me amar. Ensine a igreja a me amar. A mudar a sua postura, mas me ver como um pai amoroso, gracioso, bondoso. Como na parábola do filho pródigo. Que mesmo aquele filho que foi longe, o pai estava ali o tempo todo esperando por ele. O filho demorou para cair em si, para voltar para o seu pai.
mas o pai estava ali o tempo todo aguardando o seu filho. Queridos, pare de se relacionar com Deus por causa do medo de ir para o inferno. Se relacione com Deus porque Ele te amou primeiro. Corresponda a esse amor. Não há nada mais gracioso, mais valoroso do que se sentir amada pelo Pai. Amada por Deus, amada por Deus. E ali eu peguei o meu filho e eu abracei ele com tanta força. Falei: filho, nada disso vai acontecer com você, porque Deus te ama e eu te amo, e nós vamos juntos viver uma vida que agrade ao Senhor, com a graça do Senhor, seguindo a Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E é com esse testemunho que eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor nessa noite. Se prepare para a volta, sim. Vigia, ora, sim. Mas acima de tudo, ame a vinda do Senhor. Ame a Ele. Ame a Ele com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Se você amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, você não vai viver na prática do pecado. Você vai viver uma vida que agrade a Ele, que está agradando ao Senhor. Oh Deus, nos prepara, Pai, para esse encontro.